Olá, estamos de volta com a nossa leitura que engrandece a nossa alma a ouvir a leitura de quem realmente nós somos dentro deste processo de evolução. Então, fazer a leitura da Bhagavad Gita é entrar nesse processo de evolução da nossa alma, onde nós estamos neste momento no capítulo 41, aliás, perdão, no verso 41 do capítulo 6, intitulado Dhyana Yoga, a yoga que devemos praticar para nos relacionarmos mais e melhor com a Suprema Personalidade de Deus. Então, é muito importante que nós possamos mudar a nossa perspectiva com relação aos nossos hábitos diários das nossas vidas. E os nossos hábitos diários de nossas vidas é quem vai, onde irão ser refletidos daquilo que eu penso, daquilo que eu ouço, daquilo que eu falo, daquilo que eu executo. E dentro desse processo, nós estamos nesse ciclo evolutivo e buscamos essa evolução porque é do nosso interesse evoluir, porque estamos cansados de tanta ignorância em nossas vidas. Bom, eu penso assim da minha vida, porque nessa vida mesmo eu já perdi muito tempo, perdendo tempo com coisas que jamais irão fazer com que eu evolua nesse círculo de samsara, ciclo de nascer, renascer, morrer. E dentro desse renascimento existe nascer, envelhecer, adoecer e falecer. Então é um ciclo dentro de outro ciclo que nos enreda nesse mundo material. E a leitura da Bhagavad Gita traz essa chama, esse achote, ou seja, essa chama que ilumina as nossas vidas. E dentro desse processo de iluminação, nós vamos buscando a compreensão que nós não somos um corpo, nós somos Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Eu sou uma alma neste corpo material. E, portanto, eu devo aprender sobre quem eu sou neste campo material, neste planeta material, nesta vida material. Eu não sou as coisas materiais. Eu sou uma alma eterna, serva de Krishna, serva da Suprema Personalidade de Deus, e eu sou uma alma pequenina, Sati, eterna, Chit, cheia de conhecimento, e Ananda, cheia de bem-aventurança, em direção a Isvara, Parama, Krishna, Sat, Chit, Ananda. Anadir, Adir, Govinda, Sarva, Karana, Karanã. Govinda, ou seja, o amor por Deus, o amor de Deus é a causa suprema de todas as causas. É o supremo Senhor, controlador, aquele que observa as nossas andanças, aquele que testemunha tudo, aquele que controla a nossa vida, e nós achamos que somos os controladores, e aquele que permite as coisas acontecerem ou não, e aquele que desfruta. Afinal, um pai deve desfrutar de seus filhos, assim como Deus deve desfrutar de suas almas. Com a Guiana Timiranda Siá, Guiana Junas Lakaya, Shaksu Militaena Tasmai Shri Guru Vinamaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância,
esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, eu presto minhas humildes e respeitosas reverências. Jaya, salve Senhor Deus Todo-Poderoso, chamado de Guru Deva, o mestre dos mestres, é Deus. E salve Srila Prabhupada, que trouxe a consciência de Deus e fundou a Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna, o todo atrativo e todo atraente, para que nós nesse momento, nós estamos usufruindo deste poder, do conhecimento acerca de Deus, acerca de quem somos nós, acerca da nossa evolução. Verso 41, capítulo 6, verso 41. Após muitíssimos anos de gozo nos planetas habitados por entidades vivas, piedosas, o yogi malogrado nasce numa família de pessoas virtuosas ou numa família aristocrata e rica. Então, aqui a Suprema Personalidade de Deus está dizendo que as pessoas que por muitos e muitos nascimentos vão se dando mal e vão entrando nesse ciclo de nascer e renascer, renascer e renascer, mastigar o que já foi mastigado, e aqui é chamado de malogrado, ou seja, as pessoas que elas não foram bem-sucedidas na vida, então chega um certo momento e elas vão nascer em uma família virtuosa, uma família com virtudes, e numa família rica, para que ela possa ter a oportunidade de evoluir. Srila Prabhupada nos diz, os yogis mal-sucedidos dividem-se em duas classes. Numa estão aqueles que caem após pouquíssimo progresso, e na outra aqueles que caem após longa prática de yoga. Então, não é porque eu pratico yoga que eu estou salvo. Não é porque eu faço isso, aquilo outro que eu estou salvo. Não. A prática constante e diária é hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Eternamente. Com responsabilidades para que você não venha cair no seu progresso espiritual, não venha cair do seu progresso espiritual. O yogi que cai após um curto período de prática vai para os planetas superiores, aos quais tem acesso às entidades vivas piedosas. Depois de viver lá, é mandado de volta a este planeta para nascer na família de um Brahmana, Vaishnava, virtuoso de mercadores aristocratas. Aqui, Srila Prabhupada enfatiza a comprovação de que todo o esforço que nós vamos fazendo como alma em corpos vai sendo adicionado em nossa conta divina, espiritual, e aí chega um momento que você vai ter uma oportunidade de nascer numa família de pessoas estudiosas, chamadas de brahmanas, onde essas pessoas elas vão estudar sobre Deus e vão ensinar você sobre Deus, ou você vai ter a oportunidade de conhecer a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, e aí você vai ter contato com as pessoas que praticam Bhakti Yoga, você vai ter contato com essas entidades vivas que já têm essa consciência que elas podem lhe ajudar nesse seu caminho, como é o meu caso. O verdadeiro propósito da prática de yoga é conseguir a perfeição máxima, a consciência de Deus, como se explica no último verso deste capítulo. Aqueles que não perseveram até este ponto e que falham, devido às seduções materiais, têm pela graça do Senhor a permissão de desenvolver suas propensões materiais. Nada, nenhum esforço que você faz espiritual fica perdido. Já o esforço que você faz materialmente, esse tem fim, e depois ninguém se lembra mais de você. Se você cria alguma coisa, se você é uma pessoa de destaque, por um tempo as pessoas vão te aplaudir e depois você vai cair no esquecimento. Mas aí, quando você utiliza a sua vida humana para conseguir a perfeição máxima, que é a consciência de Deus, consciência de Krishna, qual é a perfeição máxima de uma alma? Estar em consciência de Deus o tempo inteiro. E, nesse ponto, fazer com que essas práticas espirituais, hoje, amanhã e depois, tragam força espiritual para que ela nunca caia e venha perecer. Então, mesmo aqueles que perecem, os mal logrados, as pessoas mal sucedidas, aquelas que caem porque não fazem muito progresso espiritual, e aquelas que caem depois de uma longa prática espiritual. Por quê? É difícil, minha gente.
conseguir esforço espiritual, conseguir prática espiritual, conseguir consciência espiritual, consciência de Deus não é para qualquer alma neste corpo condicionado. Então, mesmo assim, aqueles que nascem em famílias podem tirar proveito dessas condições favoráveis e tentar se elevar à plena consciência de Deus. Por quê? Porque está tudo bem organizado, né? Aqueles que se desenvolvem até um certo ponto vão nascer em planetas superiores. Já aqueles que não se desenvolvem vão nascer novamente aqui na Terra até um dia se desenvolverem. Essa é a lei do Supremo, é a lei absoluta, a lei que não falha. Não é essa lei material que nós temos aqui que falha o tempo inteiro. Verso 42. Ou se fracassa após longa prática de yoga, ele nasce numa família de transcendentalistas e que com certeza tem muita sabedoria. É claro que semelhante nascimento é raro neste mundo. Então a própria personalidade de Deus diz aqui que é raro uma pessoa nascer numa família onde ela vai aprender sobre Deus o tempo inteiro. E essa família, todos os membros dessa família vão ser almas sábias, almas que têm sabedoria acerca de Deus. Porque a verdadeira sabedoria não é a material, a verdadeira sabedoria é a perfeição em Deus e não a perfeição material. A perfeição material, ela é limitada e tudo aquilo que é limitado é ilusório. A nossa vida aqui é uma ilusão, porque a nossa vida vai terminar e tchau. Aproveitou quem aproveitou, se não aproveitou, vai aproveitar depois, de acordo com o seu renascimento, ou neste planeta ou em planetas superiores. Então, o livre-arbítrio está em nossas mãos, está lançado esse livre-arbítrio, e você deve ter consciência de que você deve fazer um bom uso e um mau negócio, como diz Srila Prabhupada, porque nascer nesse corpo material, estar aqui nesse planeta material, não é um bom negócio, porque aqui há perigo a cada esquina. E você tem que parar e dizer, chega, eu preciso fazer mudanças na minha vida e mudar de verdade. E não ficar ensaiando, brincando, de ter consciência de Deus, uma hora eu tenho, outra hora eu não tenho, outra hora eu estou aqui, outra hora eu estou ali. Não, você tem que ter firmeza. Você tem que buscar esse gosto por Deus, como se estuda, vivendo e aprendendo com os nossos mestres, na leitura do segundo livro que eu faço aqui após a Bhagavad Gita, que ensina a firmeza, o gosto por Deus, a gente ter emoções espirituais, a gente estar em conexão com esse processo de buscar a consciência de Deus. Então, o Srila Prabhupada diz, nessa passagem, louva-se o nascimento de uma família de transcendentalistas, aqueles que têm grande sabedoria, porque a criança nascida em tal família recebe ímpeto espiritual desde o começo da sua vida. Então, já nasce com pais que são transcendentalistas e que vão ajudar aquela criança a se desenvolver, porque não vão olhar para aquela criança apenas como um corpo, e sim como uma alma que acabou de entrar neste corpo. E assim, eles vão trabalhar nesse sentido de buscar esse ímpeto, essa vontade de entender Deus, né? Então, ele cita aqui, na Índia há muitas dessas famílias, mas eles acabaram se degenerando devido à educação e ao treinamento suficiente. Por tradição e treinamento dessas famílias, são muito eruditas e devotadas, em razão do que seus membros tornam-se mestres espirituais. Então, você ter um mestre espiritual na sua vida, na sua família, é como você ter um padre na sua família. Mais ou menos isso. Mas o mestre espiritual ainda é muito, muito mais erudito do que um simples padre na tradição católica. Isso porque há essa comparação diante desta alma, que é um mestre espiritual, um swami, um padre, de acordo com a sabedoria que esta alma vem obtendo nesse corpo, porque é apenas o corpo, eu sou um padre, eu sou um swami, mas aí você tem que ver, você tem que louvar essas almas que estão nesse processo de estudar, aprender, compartilhar sabedoria, para ajudar as pessoas a se iluminarem. Então, é assim que devemos obter a oportunidade de nascer em famílias transcendentalistas, famílias que são sábias, que têm sabedoria. Por exemplo, eu estive na Índia, eu estive no Nepal, e eu vi crianças
pequeninas, já com 6, 7, 8 anos, que já estão dentro dos templos, dentro dos monastérios, estudando espiritualidade, vivem, moram, estudam lá dentro, estudam espiritualidade, estudam as disciplinas de acordo com suas aptidões, porque uma pode gostar de matemática, a outra pode não gostar e não ter aptidões. Então, dentro da filosofia védica, até esse processo abrange as suas aptidões, de você se aperfeiçoar naquilo que você tem facilidade. Então, a verdadeira educação é você observar as aptidões desta alma, neste corpo, incentivar a espiritualidade, para que a gente possa ter um nascimento raro neste mundo, que é nascer nessas famílias de transcendentalistas, porque a gente nasce em famílias problemáticas, cheias de problema. E, quizás, a gente nasce numa família melhorzinha, sequer, mas onde as pessoas estão perdidas, onde as almas estão perdidas, e elas não sabem para onde devem ir, o que deve se fazer, o que não se deve fazer, dentro de uma perspectiva espiritualista. Verso 43. Obtendo esse nascimento, ele revive a consciência divina de sua vida anterior e, novamente, tenta avançar mais a fim de conseguir o sucesso completo ao filho de Kuru. Então, aqui, novamente, a Suprema Personalidade está dizendo que, através dos seus nascimentos, que a gente vai nascer, renascer e vai reviver essa consciência de Deus pouco a pouco. E se a gente hoje faz um progresso nessa vida atual, com certeza a gente vai se desenvolver mais e melhor em outras oportunidades vindouras no futuro que a Deus pertence, para que a gente possa cada vez mais se chegar para Deus, porque o objetivo não é se chegar para outros lugares, mas sim chegar para Deus e ter essa consciência de Deus imersa dentro dessa sabedoria espiritual. Então, aqui Srila Prabhupada cita o exemplo de um rei indiano chamado de Bharata. O rei Bharata, que em seu terceiro nascimento apareceu na família de um brahmana bondoso, é o exemplo de alguém que obteve nascimento adequado para reviver a consciência transcendental anterior. O rei Bharata era o imperador do mundo, e desde sua época, este planeta tem sido conhecido entre os semideuses como Bharatavarsha. Outrora era conhecido como Havritavarsa. Isso tudo são nomes que a Índia já obteve desde lá do seu descobrimento, da história da própria Índia, com seus nomes auspiciosos espirituais. E aqui ele cita, né, o rei que numa vida anterior, ele já tinha esse conhecimento de Deus, e ele pôde, numa vida posterior, para frente, reviver essa consciência e poder reinar com essa consciência. Totalmente diferente dos políticos, dos governadores, dos presidentes e dos prefeitos que nós temos materialistas, que eles só pensam em si próprio, e o povo que, ó, estão nem aí. E aí, nesse processo, a gente precisa analisar a nossa vida e compreender que os esforços que nós fazemos em yoga, em união a Deus, eles nunca serão inúteis. Então, se você está escutando um Bhagavad Gita agora, esse seu esforço já vai ser recompensado em sua vida futura, porque você está ouvindo a Bhagavad Gita. Porque a Bhagavad Gita é o caminho para a evolução de quem você é, alma. Então, parabéns. Pela graça do Senhor, o transcendentalista, aquele que transcende as coisas materiais, recebe repetidas oportunidades para conseguir a completa perfeição em consciência de Deus, em consciência de Cristo. Por quê? Porque a meta, conseguir a perfeição máxima é obter a consciência de Deus, gente. Não é obter títulos acadêmicos. Isso é ilusão. Porque o que vai contar para o seu avanço espiritual são seus avanços espirituais dentro de suas práticas espirituais no aqui e no agora. Verso 44, para terminar. Em virtude da consciência divina de sua vida anterior, ele automaticamente se sente atraído aos princípios iógicos, mesmo sem buscá-los. Esse transcendentalista inquisitivo sempre está acima dos princípios ritualísticos das escrituras. Então, ele quer dizer aqui o seguinte, que quando a gente, numa vida anterior, a gente trabalhou em consciência de Deus, ou começou a fazer esse trabalho para obter essa consciência,
A gente vai nascer com essa consciência divina que veio de uma vida anterior e a gente vai automaticamente nessa vida, a alma vai se sentir atraída por espiritualidade, ela vai se sentir atraída por temas espirituais, ela vai se sentir atraída em descobrir quem é Deus, ela vai buscar o entendimento acerca de Deus. E ele vai, esse transcendentalista inquisitivo, a suprema personalidade de Deus, fala aqui que é essa pessoa que quer saber sobre Deus, que quer buscar Jnana Yoga, que é a yoga do conhecimento acerca de Deus, que não é só ela que temos que praticar, porque existe Karma Yoga, existe yoga, a própria yoga em si, que nós vamos fazendo diversos tipos de treinamentos materiais, como respiração, posturas corporais. Existe Karma Yoga, que você vai entregar todas as suas ações ao divino. Existe Jnana Yoga, que você vai buscar esse conhecimento acerca do divino. E Bhakti Yoga, ela vai reunir tudo isso em uma só. Porque Bhakti Yoga é o suprassumo da evolução espiritual dentro daquilo que o praticante de Bhakti tende a se lançar, porque não é fácil. Não é fácil praticar Bhakti Yoga, a yoga da devoção a Deus. Não é tão simples como a gente pensa que é. Nós temos que seguir regras e regulações, nós temos que fazer várias mudanças na nossa vida, aceitar o que é favorável e rejeitar o que é desfavorável para a nossa evolução e para a nossa consciência em Krishna, em Deus. Os yogis avançados não sentem muita atração pelos rituais das escrituras, mas são automaticamente atraídos aos princípios de yoga, que podem elevá-los à completa consciência de Deus, de Krishna. A perfeição máxima do yoga é a consciência de Deus. Então, ele cita aqui. Ele vai dizer aqui, né? Por exemplo, o Srimad Bhagavatam explica da seguinte maneira esse desinteresse que os transcendentalistas adiantados sentem pelos rituais védicos. Ó, meu Senhor, as pessoas que cantam os santos nomes de vossa onipotência são muitíssimos adiantadas na vida espiritual. Que santos nomes são esses? O mantra Hare Krishna. Mesmo que tenham nascido em famílias de comedores de cães, ou seja, aquelas pessoas que comem animais, essas pessoas, sem dúvida, executaram todas as espécies de austeridades e sacrifícios, banharam-se em todos os lugares sagrados e concluíram todos os estudos das escrituras. Então, o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, é um processo transcendental. É um processo que vai lhe levar a invocar o santo nome de Deus. E quando a gente tem facilidade em compreender isso, a gente vem de uma vida anterior, lá atrás a gente talvez tenha começado a cantar, e por que não? E se submetido a vários processos ritualísticos para poder ter essa facilidade nessa vida atual. A não ser que se esteja purificado, não é possível adotar os princípios da consciência de Krishna ou se ocupar no canto do santo nome do Senhor Hare Krishna. O que ele está dizendo aqui para terminar? Que a gente precisa se purificar. Pureza é força, já disse Srila Prabhupada. Uma pessoa que é impura, ela não tem força. Agora, uma pessoa que começa a trabalhar a sua pureza através de rituais, através de cantar os santos nomes de Deus, através do estudo das escrituras sagradas, através de ouvir a Bhagavad Gita, através de compartilhar a consciência de Deus para outras pessoas que estão na escuridão. Assim ela vai se purificando e ela vai, tudo que se faz espiritualmente fica como crédito piedoso para as próximas vidas. E aí, nesse processo, a gente precisa entender que sem estar suficientemente purificado, não é possível se adotar os princípios desta consciência de Deus, ou até mesmo se ocupar em cantar o sagrado nome de Deus, que é o mantra Hare Krishna. É isso que o Srila Prabhupada está nos ensinando aqui, e é esse verso que a Suprema Personalidade de Deus está nos dizendo. Em virtude da consciência divina de sua vida anterior, ele automaticamente se sente atraído pelos princípios iógicos, mesmo sem buscá-los. Ou seja, vai chegar uma hora que você vai estar dentro desse movimento, porque a sua missão nessa vida é essa, é você estar no movimento em consciência de Deus, e não fazendo o contrário, perdendo seu tempo, colocando sua mente, sua inteligência, seus sentidos nas coisas materiais.
Então, nesse processo, nós vamos crescendo aqui com a leitura da Bhagavad Gita e nos iluminando cada dia, cada vez mais. Com gratidão, eu encerro mais um dia da leitura da ciência sagrada da Bhagavad Gita, como ele é autorizado e compilado por Srila Prabhupada, que é uma alma autorrealizada, um mestre, um guru, um professor, dentro dessa sucessão discipular autorizada. Por isso que eu estudo ele, leio ele, compartilho ele com todos nós, com todos vocês. Gratidão.